No final de 1940, Belém vivia a expectativa de se tornar metrópole. A cidade ainda sofria as consequências da crise da borracha e o governo entendia a necessidade de crescimento. Belém acompanhava o discurso modernista oriundo das importantes capitais brasileiras. Mas sem a capacidade de investimento do governo, foi a iniciativa privada a responsável pelo início da mudança. Um verdadeiro oásis de modernidade. Foi em que se transformou a principal avenida da cidade, a 15 de agosto. A atual presidente Vargas abrigava o que Belém tinha de melhor: cinemas, teatros, bares, hotéis e praças. A 15, como era chamada, acolhia a sociedade que gostava de animadas reuniões e muito bate-papo no terraço do Grande Hotel e na bela Praça da República. Se Belém precisava crescer, não havia dúvida de que o ponto de partida deveria ser ali. Não foi em qualquer lugar, mas na avenida que desde a década de 20 era a principal avenida de Belém. Não à toa onde aconteciam os desfiles de 7 de setembro, do Dia da Raça. Era a avenida da modernidade na cidade, era a avenida que representava esse microcosmos. Lógico, esses intelectuais, esses prefeitos sabiam que Belém não poderia ser um Rio de Janeiro, São Paulo, mas eles queriam criar um microcosmos disso. Quem morava nos arredores da famosa avenida acompanhou as mudanças na paisagem de bairros próximos, como Batista Campos, Campina e Nazaré. Para recuperar o título de cidade moderna, nasceu a ideia de construir na 15 de agosto um túnel de edifícios. Sem dinheiro para bancar o projeto, a prefeitura doava terrenos a todos os interessados em erguer novos prédios. Existia até uma lei municipal que proibia edifícios menores de 10 andares. Essa lei vai ser um pouco difícil de ser colocada em prática por conta ainda dessas dificuldades econômicas que a cidade passava naquele momento, né? Mas alguns edifícios vão ser construídos, como o caso do edifício Manuel Pinto da Silva. Os edifícios Piedade e Renascença marcam o renascimento de uma nova cidade. Primeiro surgiram os exclusivamente residenciais, erguidos no endereço cobiçado pelos ricos. Os apartamentos reproduziam o luxo dos grandes palacetes da época. Talvez tenham sido prédios totalmente ligados ao mercado imobiliário, sem uma grande empresa do governo, ou sem uma grande empresa da cidade, né, uma empresa comerciante, um banco, mas totalmente voltados para o mercado imobiliário. Então foram edifícios que marcaram muito a paisagem da cidade. São edifícios que são muito próximos, por exemplo, ao edifício que você vai achar em Copacabana, no Rio de Janeiro. As duas construções mantêm algumas características de outrora, como os lustres de cristal que até hoje embelezam os halls de entrada. Cumprindo a legislação do município, outras edificações surgiram, mas uma em especial ganharia destaque entre as maiores do mundo àquela época. Belém não seria mais a mesma depois da construção de um gigante de concreto armado. O edifício Manuel Pinto da Silva representa a ousadia de um homem que enfrentou todas as dificuldades de uma época para erguer a mais imponente de todas as obras já vistas na Amazônia até então. Este português registraria o nome dele para sempre na história da construção civil do Pará.